Vamos falar de preconceito linguístico. Muita gente não sabe que existe, na verdade, esse termo, preconceito linguístico, que eu acredito que tenha surgido no livro, né, do Marcos Banho, ou ele é anterior a esse livro? Esse é um livro... Tem uns 20 anos esse livro já, Tem, né? acho que tem mais Mais de até. 20 anos. Tem um livro chamado Preconceito Linguístico, que a gente lê na faculdade de letras e tal. Mas vamos falar sobre isso. O que é esse preconceito? Preconceito linguístico acontece quando a gente tira conclusões sobre uma pessoa, conclusões negativas, pejorativas, em função do modo como ela fala. Então, por exemplo, quando alguém tem um sotaque muito diferente, principalmente se eu reconheço esse sotaque como sendo de uma região de menos prestígio, uma região mais pobre do Brasil, e que já me faz concluir que provavelmente essa pessoa tem menos estudo, tudo isso está relacionado ao preconceito linguístico. Então, pelo nome, a gente acha que significa um preconceito em relação a uma fala que seja distante do padrão da língua. Mas, na verdade, a relação direta não é com a língua, mas com as razões que fazem a pessoa falar como ela fala. De onde ela veio, quanto ela estudou, com quem que ela convive, por que ela fala como ela fala, a que ela teve acesso. Então, é um tipo de discriminação que a gente faz em relação às pessoas, com a desculpa de que eu prezo muito a língua, então essa pessoa me incomoda porque ela não respeita. Mas, na verdade, a gente sabe o que está por trás de certos usos da língua. Então, é um preconceito muito pessoal e, nesse sentido, muito violento, né? Porque vai diretamente em relação à identidade da pessoa. Que nem você estava falando aqui em off, que quando a Carol é mineira, eu estava comentando com ela antes da gente começar a gravação, nossa, mas cadê seu sotaque mineiro? Ela falou que mudou bastante, morando aqui há 18 anos, e que na faculdade, quando ela falava, vou pegar um livro do Quincas Borba, né? Falava, o Borba. E aí você mudou, você se sentia um pouco, sei lá... Eu senti que eu deveria dar uma controlada no sotaque, que ele poderia me fazer parecer muito caipira, e aí o caipira puxa junto aquele estereótipo de quem não sabe muito, de quem não estudou. Eu acho que eu tive muito medo, e na época ainda não estava informada, né, gente, sobre preconceito linguístico, sobre a variação que é parte da língua. Então, eu sei que nos meus primeiros anos aqui, eu me controlei para não ficar com aquele meu sotaque exagerado. Eu sou do sul de Minas, então eu falava de um jeito bem cantado, o R retroflexo muito forte, né, que é o R caipira. Hoje em dia, eu lamento, depois de um tempo, eu parei de fazer deliberadamente essa tentativa de controlar o sotaque, mas eu sei que nos primeiros anos eu fiz. E agora é uma pena quando eu falo e as pessoas não sabem de onde eu sou, porque antes era muito fácil, assim. Eu acho que você tá neutra, não tem sotaque. Não tem sotaque. Eu Sotaque neutro. entrei num meio do caminho ali, um paulistano. Agora eu tô num ponto em que se eu vou para Minas, eles falam, paulistinha, e aqui às vezes alguém reconhece algum traço e consegue ver que eu sou de Minas, mas muita coisa se perdeu. E essa questão do preconceito linguístico, tem gente que vai dizer, agora tudo é preconceito. Gente, falar errado em certos contextos não pode. E então, fala um pouco sobre isso, que eu até me lembrei agora de um BBB passado, eu acho, que tinha uma educadora física que falava truce. Acho que era essa a palavra. Eu truce. Só que ela tinha um grau de escolaridade, ela tinha nível superior. E aí ficou aquela divisão, né? Gente, é o falar dela, deixa ela. É preconceito criticar esse truce dela. E as pessoas, gente, ela é uma educadora, ela deveria saber falar trouxe, deveria ter aprendido para dar exemplo para os seus alunos. Então, como que a gente encontra esse equilíbrio? De certa forma, a gente entende os argumentos dos dois lados, né? A gente esperaria que uma professora conhecesse a conjugação de um verbo que é banal, que faz parte do dia a dia. Ao mesmo tempo, ela estava num contexto de total relaxamento, assim, pode ser que ela conheça a forma correta, pode ser que na escola em que ela trabalha, ela se esforce para entrar nesse padrão e que ali ela só não tivesse se vigiando o suficiente. Acho que, infelizmente, a gente também tem que admitir que a formação de muita gente no Brasil foi deficiente, foi fraca, né? Muita gente entra na universidade e pode virar um ótimo profissional na sua área, mas não teve aquela base escolar dos estudos de português, então carrega isso pela vida, né? Também acho, num contexto como que ela estava, não é o caso de achar o fim do mundo, não é o caso de trazer a profissão dela, porque a gente não sabe
quando ela está no exercício da profissão, se ela usa essa outra norma, que é algo muito comum, né? Com a minha família, quando eu vou para o sul de Minas, uma das cidades em que eu tenho família, que é Três Pontas, é uma cidade que tem um sotaque mais característico, assim, tem um vocabulário diferente. Lá eu não faço concordância jamais, sabe? Eu vou falar das crianças e vou falar, sobe as carça. Se eu falasse isso e pegassem esse trecho e fossem para a internet dizer uma professora de português, mas quando estou na função de professora de português, é outra norma que eu vou usar. Mas eu acho que aí são diferentes tipos de erros, né? Alguns erros são mais estigmatizados. Exato. Então, falar truce é muito forte. Exato. Sobe as carças, todo mundo sabe que tu tá falando de um jeitinho ali caipira, porque tu tá naquele contexto, sabe? Tipo, eu, com concordância em casa, vai lavar esses pés o tempo inteiro. Mas isso não é tão estigmatizado quanto falar truce, ou nós fumo, ou nós vortemo, alguma coisa assim, né? Sim. Então, há níveis, né? Mais aceitáveis do que outros. Mas, tudo bem, essa professora, educadora física, ela estava lá no programa. Mas agora, e eu quero dizer, deixar bem claro que eu estou do seu lado, tá? É lógico que eu tenho formação em letras também, eu li o preconceito linguístico e eu acho que a gente não deve, lógico, julgar as pessoas. Mas aconteceu um fato comigo que me fez julgar uma pessoa pelo falar e que estragou um pouquinho a minha experiência. Eu fui a uma nutricionista e a gente tava falando sobre a minha dieta e tal, e ela falou, então de manhã você toma um iogurte. Iogurte. Pra mim, talvez por eu ser gaúcha, não ser daqui, talvez aqui em São Paulo seja mais aceitável falar iogurte, porque eu ouço muita gente falar iogurte. No Rio Grande do Sul, não. Mas assim, ela falou iogurte, eu falei, putz, será que ela é boa mesmo? Me deu esse estalo, sabe? Então, isso acontece também, né? Sim, a gente coloca em xeque toda a formação da pessoa, né? Você pensa, puxa, se ela não domina algo que para o português é básico, porque é do dia a dia, tá no supermercado, né? Ela provavelmente leva para casa, tem a oportunidade de ler, deve ter feito vários cursos em que essa palavra foi mencionada, deve ler no dia a dia dela. A gente fica com essa pulga atrás da orelha, embora no fundo a gente saiba que não tem relação, que a pessoa pode ser super especialista, pode ser super competente, super estudada, e ainda assim não ter se ligado sobre algum detalhe da fala, da ortografia, falar alguma palavra de um jeito completamente desviante. Acho sim que é uma coisa de São Paulo, em Minas também eu via, no sul de Minas pelo menos, iogurte. Eu colocaria no mesmo time de erros como mortandela, mendigo, acho que são coisas que as pessoas acham mais gostosas de falar, assim. É gostoso falar mendigo. É mais fácil do que mendigo. E talvez ela sempre tenha ouvido assim. E nesses casos, não é o seu papel, claro, né, como paciente, mas Imagina, dá uma lição. alguém da convivência dela, eu acho que poderia sim dizer: nossa, você já reparou que a gente fala assim, mas que no dicionário é de outro jeito que tá? Meu Deus, eu passei tanto tempo. E aí você dá aquele toque. Porque provavelmente você não é a única e você mesmo. Acho que você se sentiu culpada de, ai meu Deus, eu tô julgando. Total! Eu falei, nossa, isso não era pra estar acontecendo comigo. Eu sou instruída, sabe? Eu sou uma pessoa que tem instrução, mas quebrou ali, sabe? Gente, eu falei iogurte. Também é legal pra ver que todo mundo tá sujeito a tudo, né? Você é uma linguista que tá sujeita de vez em quando pensar, nossa, julguei alguém por causa da linguagem. Eu estudo interpretação de texto e interpreto coisa errada com muita frequência. Então, tudo bem, a gente... Mas, Carol, eu acho que a gente faz isso o tempo inteiro e não importa se a gente é linguista ou não. Se chega uma pessoa, sei lá, eu sou professor de inglês. Não, sei lá, um cargo, não sei. Sou procurador público. E a pessoa chega com falar todo humano, não combina, parece. A gente vai começar, nossa, pelo menos um questionamento na cabeça, assim. Porque parece que não combina o cargo com o falar dessa pessoa naquele contexto. Então, eu acho que isso a gente faz o tempo inteiro. Eu acho que a gente não deve também se sentir tão culpado. Mas eu me senti naquele dia, nossa, por que eu tô pensando isso, sabe? Tudo aquilo, nem ouvia dieta, né? Porque quem pensa, linguista é assim, né? Professor, a gente tá sempre viajando no que as pessoas estão falando. Mas eu acho que ali, o conhecimento da norma culta seria bem importante pelo contexto, né? Até porque, pra mim, soa super estigmatizado. Engraçado que aqui em São Paulo, coisas como voltando, correndo, em vez de voltando, correndo, é super comum. Você vai ouvir um professor universitário falando assim. Isso é pra mim, não. Algo que eu ainda preciso me vigiar. Você fala voltando? Eu nunca. Sem prestar atenção, eu só falo voltando.
Também é uma palavra dificílima pra mim. Também. Também. Falar Você fala esse como? B. Também. Ah, também? Também. Não Engulo. faço isso, eu acho. E Mas aí, é de gaúcho, né, eu acho. são coisas que regional. eu descobri sobre mim legendando meus próprios vídeos, que é um exercício ótimo no meu caso, assim. Porque aí eu reparo, nossa, não falei nenhum D dos gerúndios. Engoli o B do também, é a minha tendência. Então, claro, quando eu vou gravar vídeo, eu tomo mais cuidado. Já teve um período em que eu achava, nossa, eu tenho que ler porque eu não posso desviar de nada. Hoje eu penso, gente, estou gravando um vídeo improvisando, estou falando de forma espontânea. Talvez eu erre alguma concordância. Às vezes eu começo um sujeito, intercalo um monte de coisa, quando chega o verbo eu não sei mais qual era o A sujeito. gente faz isso o tempo inteiro, né? Faz parte da fala. Mas são questões muito regionais. Muito. O meu tu fez te soa muito, muito errado? Eu adoro. Mas não soa errado na tua Não. cabeça? Nossa, olha, uma linguista, que nem eu com a nutricionista. Uma linguista falando tu fez. É lógico que eu sei que é tu fizeste e que é você fez. Só que no meu caso, acho que até já falei sobre isso em outro episódio, foi um dilema que eu sofri quando eu vim aqui pra São Paulo. Porque pro gaúcho de Porto Alegre, é assim que se fala. Tipo, 99% das pessoas vão falar tu fez, tu foi, tu fez isso, tu foi lá, ai, tu passou lá. É assim. A gente não fala nem você e nem tu passaste. Professores universitários vão falar isso. Tu passou lá, tu fez, tu leu. Então, eu me criei assim. Quando eu vim pra São Paulo para estudar na USP, eu senti essa pressão interna minha. Ninguém me falou nada. Até porque eu tava numa faculdade de letras, né? Mas como é que eu me comunico aqui? Eu falo tu fizeste, eu falo você. Aí eu comecei a usar você, me sentindo um alien. Nossa. Totalmente um alien. Nossa, não sou eu. Então, quando eu comecei a gravar vídeos, foi uma escolha consciente também. Eu vou usar você. Pra não ficar... Pra não só estranho pros outros, assim. Mas pra ti não soa tão estranho, assim. Não é estigmatizado, assim. Não. Como eu falar, nós fumo. Tu Não. fez Pra de mim, boa. soa completamente normal, assim. Ah, tá, quem vem desse pedaço aqui fala tu fez. Me acostumei, acho bonito e não me incomoda nada, nada mesmo, assim. Mas é o que você falou, né? Tem os estigmas do que soa mais grave e do que soa menos grave, que a gente sabe que no fundo também está relacionado ao preconceito linguístico. O que soa mais grave? O que as pessoas com menos acesso à educação falam. Porque não tem um critério linguístico para falar, olha, truce é pior que... Tu fez. Que tu fez. Uhum. Né? Linguisticamente, a gente fala, entendo esse desvio, o truce vem da cabeça da pessoa que está seguindo um padrão de conjugação que existe para outros verbos. Entendo o tu fez, porque está conjugando como se fosse você. Mas é do social que vem nosso incômodo. Então, por que soa péssimo se alguém disser a gente fez? Porque quem fala a gente fez não é o professor universitário, né? Pelo menos é o tipo de erro que a gente não esperaria dele. A gente fez? A gente fez, tá certo, Eu ia falar, a meninos. gente fizemos. Não, peraí, deixa eu processar aqui. A gente fizemos. A gente fizemos. Uhum. Né, A gente fomos. A gente fomos. O professor universitário... Certamente esse é o tipo... Olha eu dando o exemplo errado. Acontece. Esse é o tipo de desvio que não vai acontecer na boca dessa pessoa, mas vai acontecer... Falando. Um falando, exato. Então, o que dita a gravidade do erro não vem de algum fator linguístico, vem do social. Quem é que fala dessa maneira? E tudo bem achar um mais bonito que o outro, né? Porque senão parece que... mas não pode falar. Exato. Tem duas palavras com o mesmo significado. Essa soa mais elegante. É elitista usar essa palavra? Não, gente. Elitista é achar que a outra é errada. Ou que é mal educado usar a outra, que também é correta, só porque quem usa é a maioria da população. E a maioria da população é mais simples. Tem instrução mais básica. Então, enfim, tem tudo isso e acho que é o que você falou. A nossa cabeça, às vezes, vai reagir em desacordo com o que a gente gostaria, porque tem involuntariamente, porque tem as expectativas sociais. Eu espero de um profissional formado que, no exercício da sua profissão, procure seguir a gramática normativa o máximo possível, pelo menos com casos básicos, como a conjugação de um verbo corriqueiro, como trazer. Uhum. Né? Perfeito. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio, certo? Porque sendo uma professora de português e fazendo todos esses questionamentos, promovendo tantas reflexões muito ricas, a gente entende o teu posicionamento, que praticamente é o meu posicionamento.
Mas a gente precisa também ensinar a norma culta. Por quê? Porque ela liberta, ela te traz melhores oportunidades, ela vai fazer com que a pessoa, quando está ouvindo a sua dieta, ela preste atenção na sua fala e não no conteúdo da sua fala e não no iogurte que você falou. Como encontrar esse equilíbrio entre ensinar a norma culta, a norma padrão, sem desconsiderar as variações linguísticas? Eu acho que o ponto inicial é desfazer esse mito do certo versus errado. Porque muita gente pensa na língua como se fosse assim, 2 grandes blocos, tem uma portinha no meio. Passou para cá, tá no errado. Passou para lá, tá no certo. Quando a gente sabe que não, que a língua é um negócio amplo, variado, e com variações de naturezas muito diferentes. Então, o que eu tento fazer hoje em dia é explicar para os alunos, olha, existem vários jeitos de falar. Você não precisa abandonar o seu, a forma de se comunicar com a sua família, que reforça a sua identidade ali, você se sente parte daquele grupo. Tá tudo bem, mas existe um outro jeito que é falado em alguns lugares, que se você não falar, você não vai fazer parte desse grupo, você vai ser... às vezes vai ser deixado de fora, se for um emprego, né, que começa com uma avaliação escrita de português, ou com questões, ou com uma entrevista em que vão considerar isso importante, em que vão pensar, se ele falar errado, ele coloca em xeque a credibilidade da empresa, porque está falando em nome da empresa. Então, tem todas essas questões. E aí, eu acho que essa visão do aluno de a gente não vai apagar o que você sabe, a gente só vai ampliar seu repertório. Você vai ter um monte de ferramenta. Quando você quiser usar essa, ela está à sua disposição. Quando você precisar de um falar mais controladinho, seguir a regra, conhecer as normas, aí você vem para cá. Então, acho que é isso, é dar todas as ferramentas, explicar quando é que o aluno usa e pronto, né? Sem ele ter que achar que, nossa, eu não sei nada. Porque a sensação de não saber nada vem de não conhecer um pedacinho pequeno da língua, né? Que é a gramática normativa. Aliás, nem é pedaço da língua, a língua pode não ter gramática normativa. Mas esse pedacinho pequeno da área dos estudos. Pequeno em comparação a tudo que existe, mas a gente sabe que é difícil de dominar, é muita coisa. Então, assim, o aluno perdendo esse medo, perdendo a sensação de que vai partir do zero, de que não tem repertório nenhum, o que não é verdade, né? Tem muito vocabulário, tem muita gramática internalizada, não faz uma frase invertendo a ordem dos elementos, começando com um verbo em vez do sujeito, enfim... Sabe como funciona a língua, talvez não saiba a nomenclatura. Então, assim, ampliar repertório, sem tentar categorizar a pessoa, fazer ela se sentir mal pelo que ela sabe, deixando claro qual é o contexto para cada conhecimento, acho que é o jeito mais libertador de lidar. Eu acho que é como se a gente tivesse uma caixinha de ferramentas, né, para conseguir usar quando a gente precisa, né? Então, acho que esse é o mundo ideal. Então, como se eu sentir que no ambiente não vai ficar legal falar tu fez, eu sei falar tu fizeste. Exato. Tu foste lá, eu sei que não é tu fostes. Muita gente faz um exagero ainda, né? Que é vós fostes, né? Então, eu sei conjugar os verbos, eu tenho essas ferramentas e eu uso essas ferramentas quando eu sinto necessidade. Então, eu acho que isso realmente é libertador, né? No português e no inglês, E né? no inglês também. Então, quando eu vou falar com a minha mãe, eu falo do jeito mais simples possível, porque é assim que a gente criou essa nossa relação de afeto, né?